Ao longo dos anos, Kakashi e Gai construíram um laço de amizade profundo e duradouro. A amizade, em sua forma mais pura, é um vínculo que nasce sem interesses, sem busca por recompensas, e que nos ampara contra a solidão ao mesmo tempo em que alimenta o sentimento de pertencimento, uma das mais autênticas expressões da natureza humana. Entre Kakashi e Gai, esse vínculo se manifesta como um equilíbrio mútuo. A relação deles ilustra como as melhores amizades não dependem de semelhanças, mas das diferenças que se completam e fortalecem o que falta em cada um. Durante toda a vida, ambos trilharam caminhos distintos, enfrentando dores, dilemas e desafios próprios. São, em essência, duas faces de uma mesma moeda, opostos que se refletem, e é justamente essa oposição que torna a amizade deles tão verdadeira. Sem perceber, salvaram-se mutuamente da própria ruína. Para compreender plenamente essa relação, é preciso voltar às origens de cada um. Kakashi cresceu sob a admiração do pai, Sakumo Hatake, um homem talentoso e bondoso. A morte de Sakumo, causada pela pressão e pela discriminação de seus companheiros após ele abandonar uma missão para salvar seu time, marcou profundamente o jovem Kakashi. Ao perder a figura paterna, ele também perdeu parte de sua humanidade. A dor e a vergonha o tornaram frio, racional e distanciado. Essa transformação foi o início de um longo processo de isolamento. Mais tarde, ao formar equipe com Rin Nohara e Obito Uchiha, sob a liderança de Minato Namikaze, Kakashi começou a redescobrir o valor dos laços humanos. Obito, especialmente, o fez compreender que seu pai havia sido injustiçado e que o verdadeiro valor de um ninja estava em proteger os outros, não em seguir regras cegamente. No entanto, a perda sucessiva de todos aqueles que amava, Rin, Obito e seu mestre, o mergulhou em uma escuridão silenciosa. Kakashi ficou só. Tudo o que lhe restava era um vazio que ele acreditava ser definitivo. Do outro lado dessa história estava Maito Gai, um garoto sem talento aparente, frequentemente alvo de zombarias, assim como seu pai, Maito Dai. Ambos eram menosprezados pela aldeia, mas Dai nunca permitiu que o desprezo dos outros o definisse. Ele transformava as críticas em motivação e ensinou o filho a fazer o mesmo. Gai, no entanto, ainda lutava contra a dúvida e o medo de nunca ser bom o bastante. Esse conflito interior começou a mudar no dia em que ele conheceu Kakashi. Gai havia sido agredido ao tentar defender o pai, até que Kakashi interveio para protegê-lo. A atitude de Kakashi, feita sem esperar nada em troca, marcou profundamente Gai, que passou a vê-lo como um exemplo de força e integridade, tudo aquilo que desejava alcançar. A partir daí, Gai se comprometeu a superar suas próprias limitações. Inspirado pelas palavras do pai, de que a verdadeira vitória está em proteger o que é importante, ele mergulhou em um treinamento intenso, tanto físico quanto espiritual. O incentivo de Dai e a presença constante de Kakashi como meta e inspiração o impulsionaram. Com o tempo, a rivalidade entre eles se transformou em um elo de respeito e admiração. Gai via em Kakashi o motivo para continuar se esforçando. Sentia por ele uma gratidão silenciosa, não uma dívida, mas um reconhecimento sincero de que, sem aquele exemplo, talvez tivesse desistido. Enquanto isso, Kakashi continuava a lidar com o peso de suas perdas. Ainda jovem, foi convidado a integrar a Raiz, uma divisão secreta liderada por Danzo Shimura, conhecida por sua frieza e métodos extremos. Kakashi parecia o candidato perfeito, eficiente, implacável, e com um coração endurecido pelo sofrimento. Via a vida de forma mecânica, como alguém que já havia testemunhado o suficiente para se afastar de qualquer emoção. Curiosamente, Gai também tentou ingressar na Raiz, movido pelo desejo de provar seu valor e ficar próximo de seu amigo. No entanto, foi recusado. Disseram-lhe que seu coração era puro demais para aquele ambiente de sombras. Essa rejeição, que poderia ser motivo de vergonha, acabou se tornando seu maior trunfo. Aquela pureza, que o impediu de entrar, foi justamente o que mais tarde salvaria Kakashi da própria escuridão. Kakashi acreditava que jamais voltaria a confiar nas pessoas. Obito foi o último a lhe mostrar o valor da amizade e o significado do sacrifício. Com sua morte, Kakashi perdeu não apenas um companheiro, mas também o elo que o mantinha conectado à esperança. Foi então que a presença de Gai começou a transformar novamente seu mundo. O entusiasmo quase infantil do amigo, sua energia contagiante e sua fé inabalável na superação o faziam lembrar de tudo aquilo que acreditava ter perdido. Gai era o oposto dele em tudo. Onde Kakashi via lógica, Gai via emoção. Onde um via silêncio, o outro irradiava vida. Ainda assim, suas diferenças não criavam distância, criavam equilíbrio. Gai representava aquilo que Kakashi já não conseguia sentir: fé, honestidade, otimismo. Sua forma de viver, sincera e destemida, reensinava Kakashi a enxergar o valor da humanidade. Aos poucos, ele percebeu que, assim como Obito o havia resgatado no passado, agora era Gai quem o mantinha próximo da luz.
Assim, dois homens completamente distintos se tornaram espelhos um do outro. Kakashi, com sua serenidade e racionalidade, oferecia a Gai o foco e a estabilidade que lhe faltavam. Gai, com sua paixão e perseverança, reacendia em Kakashi a chama da empatia e da esperança. Juntos, construíram uma amizade que transcende palavras, um vínculo silencioso que mostra como, mesmo em meio às perdas e às sombras, ainda é possível encontrar força na luz que vem de outro coração. Com o passar dos anos, a presença de Gai tornou-se indispensável na vida de Kakashi. Ele foi a chama que manteve acesa a esperança dentro do amigo, mesmo quando o vento frio da solidão ameaçava apagá-la. Em cada desafio, em cada duelo e nas provocações cheias de humor, Gai lembrava Kakashi que viver não era apenas resistir, era compartilhar. O tempo trouxe maturidade, responsabilidades e novos vínculos. Kakashi, ao observar o crescimento de Naruto, reconhecia nele o mesmo brilho e determinação que um dia viu em Obito, e ao ver Rock Lee, o discípulo dedicado de Gai, percebia com emoção silenciosa que o legado da esperança do amigo havia sido preservado e continuava a florescer. Obito havia despertado em Kakashi o valor da amizade. Gai o manteve fiel a esse sentimento. Consciente ou não, Gai retribuiu tudo o que um dia recebeu. Foi ele quem, com sua presença constante e seu espírito inabalável, puxou Kakashi de volta à vida, impedindo de ser consumido pela escuridão. Cresceram juntos, aprenderam juntos e sem perceber, tornaram-se o alicerce um do outro. Com o passar do tempo, a confiança e o respeito entre eles tornaram-se inquebrantáveis. Entre risos, treinos e competições exageradas, compartilharam momentos de leveza que faziam esquecer as cicatrizes da guerra. Um momento se destacou como o símbolo mais puro dessa relação. Pouco antes de Kakashi assumir o posto de sexto Hokage, fiel ao espírito competitivo que sempre o guiou, Gai o desafiou para uma última corrida, um duelo simbólico, cruzando a aldeia até o topo do Monte dos Hokage. Dois homens maduros, veteranos de batalhas e sobreviventes de guerras, competindo como garotos em uma competição antiga. Por trás da leveza, havia significado. Aquela corrida representava o longo caminho que haviam percorrido lado a lado, não como inimigos, mas como rivais que se admiravam profundamente. Kakashi venceu, impulsionado por seu talento natural. Ainda assim, foi o sorriso de Gai, ao cruzar a linha de chegada, que brilhou mais forte. Não havia inveja, apenas orgulho genuíno. Em um gesto de pura amizade, Gai entregou-lhe um buquê de flores, celebrando a conquista do amigo com sinceridade absoluta. Kakashi recebeu o presente com a serenidade de sempre, mas dessa vez havia algo diferente em seu olhar, uma gratidão verdadeira. Gai e Rock Lee, tocados pelo momento, não contiveram as lágrimas. Era a expressão perfeita de uma amizade que havia resistido ao tempo, à dor e à guerra. O destino, como se quisesse reafirmar esse laço, ainda lhes reservava provas maiores. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, os dois lutaram lado a lado contra inimigos que pareciam invencíveis. Cercados por várias bijudamas, Gai parecia disposto a se sacrificar e abrir os 8 portões internos para proteger Kakashi, uma técnica que exigia a própria vida em troca de poder. Mas isso não foi necessário graças a Naruto, que conseguiu salvá-los a tempo. Pouco depois, no campo devastado pela guerra por Madara, Kakashi viu seu amigo tomar a responsabilidade de enfrentar o lendário Uchiha sozinho. Gai finalmente abriu os 8 portões internos, liberando toda a energia vital em um último e desesperado esforço para proteger seus companheiros. Kakashi, observando à distância, sentiu o coração apertado. Cada golpe de Gai era uma lembrança viva da promessa que fez a si mesmo, ser forte o bastante para defender o que ama. Foi então que uma lembrança antiga veio à tona. Kakashi recordou o tempo em que ainda eram crianças. Naquele período, ele havia sido aprovado na Academia Ninja, enquanto Gai foi reprovado. Kakashi, confiante e reservado, costumava ignorá-lo, até que seu pai o fez enxergar o que não via. Sakumo percebeu em Gai algo que poucos notavam, a determinação silenciosa de quem treina sem desistir, mesmo diante do fracasso. Ele disse ao filho que aquele garoto, um dia, se tornaria seu maior rival, talvez até mais forte do que ele próprio. O tempo, mais uma vez, provou que Sakumo estava certo. Gai cresceu e se tornou uma verdadeira força da natureza. No entanto, jamais perdeu a humildade. Continuou a olhar para Kakashi não como um oponente a ser superado, mas como um amigo digno de admiração, aquele que o inspirou e o ajudou a descobrir o valor da persistência e da fé em si mesmo. Em tempos de paz, a amizade entre eles manteve-se tão forte quanto antes. Em uma das cenas mais ternas, já em Boruto, Kakashi se oferece para ajudar Gai a voltar a andar, mas Gai, com um sorriso tranquilo, recusa a ajuda, deixando claro que já se sentia feliz e grato assim. Entre derrotas e vitórias, lágrimas e risos, Gai e Kakashi permaneceram lado a lado. Um lembrava o outro de que a força verdadeira não nasce da solidão, mas do vínculo que impede o coração de cair no abismo. Eles são a prova viva de que até o espírito mais ferido pode reencontrar a luz, desde que haja alguém disposto a mantê-la acesa.